O sol já se despedia atrás das colinas de Ravenil, uma pequena região conhecida por suas ruas tranquilas, pelo contraste entre a vida simples de alguns e o luxo exuberante de outros. Naquele fim de tarde, as luzes começavam a se acender pouco a pouco, como estrelas artificiais iluminando vitrines, fachadas e letreiros cintilantes. E bem no coração desse cenário, erguia-se o restaurante mais prestigiado de toda a região, o Le Grand Étoile. Era um local onde a elite se encontrava, onde empresários, políticos e famílias ricas jantavam sob lustres de cristal e ao som de um piano suave que nunca parecia parar de tocar. O ambiente era impecável. Piso de mármore polido, paredes adornadas com quadros modernos, toalhas brancas impecáveis em cada mesa e arranjos de flores que pareciam ter sido escolhidos pétala por pétala. Tudo transmitia uma sensação de perfeição, elegância e exclusividade. E foi nesse ambiente tão sofisticado que um homem simples, de aparência modesta, decidiu entrar naquela noite. Seu nome era Ethan. Usava roupas gastas pelo tempo, uma camisa azul marinho que já perderá o brilho do tecido, uma calça que carregava pequenas marcas de desgaste e sapatos que tinham muito mais história do que aparência. Seu rosto era sereno, com marcas discretas de cansaço e trabalho, e seus olhos, apesar de tranquilos, traziam uma profundidade que poucos se dariam ao trabalho de notar. Do lado de fora, antes de atravessar a porta giratória, Ethan hesitou por um instante. Observou as pessoas entrando em carros luxuosos, vestindo ternos impecáveis e vestidos sofisticados. Alguns carregavam perfumes tão intensos que pareciam anunciar sua chegada antes mesmo de entrarem. Ele respirou fundo, ajeitou a gola da camisa e seguiu em frente. O impacto foi imediato. Assim que entrou, o ambiente parou por alguns segundos. Não literalmente, mas era como se o ar tivesse mudado. Os olhares se voltaram para ele, e o som suave do piano foi abafado por sussurros contidos e risadinhas discretas. Uma senhora de vestido dourado cutucou o marido no braço, inclinando-se para comentar algo que claramente dizia respeito à figura que acabará de entrar. O garçom que servia vinho a uma mesa próxima desviou os olhos por um momento, franzindo a testa, quase como se quisesse confirmar se estava vendo certo. Dois jovens em ternos claros trocaram sorrisos maliciosos, como se acabassem de encontrar assunto para zombar. Ethan, porém, manteve a calma. Seus passos eram firmes, mesmo que o chão de mármore amplificasse o som dos sapatos gastos. Ele olhou ao redor, observando o ambiente, não com deslumbramento, mas com uma tranquilidade que destoava completamente da reação dos demais. "Quem deixou esse homem entrar aqui?" murmurou uma voz feminina em tom baixo, mas audível o suficiente para alguns ao redor. "Deve ter se perdido", respondeu um dos jovens engravatados, rindo baixinho. As reações se espalhavam como ondas. Cada mesa parecia criar sua própria versão da mesma história. Um homem simples, claramente deslocado, ousando ocupar um espaço que, na mente daqueles clientes, não lhe pertencia. O maitre, um homem alto e magro chamado Victor, percebeu a movimentação. Ele se aproximou com passos elegantes, mantendo o sorriso protocolar que era parte de sua função, mas com os olhos denunciando certo incômodo. "Boa noite, senhor", disse Victor, inclinando-se levemente. "Posso ajudá-lo?" "Uma mesa para jantar, por favor", respondeu Ethan, em tom educado, mas firme. Victor piscou algumas vezes, surpreso com a naturalidade do pedido. Normalmente, qualquer pessoa que entrava ali se anunciava com reservas feitas com dias de antecedência. Claro, disse o maitre, olhando discretamente de cima a baixo, avaliando a aparência do homem. "Permita-me verificar a disponibilidade." Enquanto Victor se afastava por alguns instantes, os olhares continuavam a recair sobre Ethan. Ele andou alguns passos mais para dentro, ignorando os sussurros, mantendo uma postura tranquila, quase serena. Na mesa do canto, um casal jovem observava com expressão de desdém. O homem, chamado Liam, cochichou para a companheira. "Aposto que ele entrou apenas para se aquecer um pouco. E se você está gostando da história, já deixe seu like, se inscreva no canal para não esquecer, ative o sino das notificações para trazer mais novas histórias. Olha a roupa, não combina nem com a entrada, imagine com cardápio." A moça riu, tentando disfarçar atrás da taça de vinho. Próximo ao bar, dois empresários falavam sobre investimentos, mas não resistiram a lançar olhares rápidos, comentando entre si. "Isso é uma piada."
Um sujeito desses não deveria passar nem da porta. Enquanto todos julgavam, Ethan permaneceu em silêncio. Seus olhos percorriam o salão, observando detalhes como se estivesse registrando cada canto na memória. Os lustres brilhantes, a música suave, a elegância ensaiada em cada movimento dos garçons. Victor voltou alguns minutos depois. Temos uma mesa disponível no canto, se desejar, disse, indicando uma área discreta, próxima a uma das janelas. Ethan assentiu com um leve sorriso e seguiu até o local indicado. O simples ato de se sentar foi suficiente para que novos comentários surgissem. Uma senhora de cabelo grisalho abanou a cabeça, indignada, enquanto um grupo de jovens riam abertamente, sem se importar em esconder. O garçom designado para a mesa, chamado Oliver, aproximou-se com uma expressão difícil de decifrar. Ele estendeu o cardápio com delicadeza, mas os olhos denunciavam dúvida e certo desprezo. Aqui está o cardápio, senhor. Ethan agradeceu com um aceno, pegando o cardápio como se não houvesse nada de estranho naquela situação. Ao abri-lo, não se assustou com os preços exorbitantes, tampouco demonstrou desconforto. Apenas passou os olhos calmamente, como quem sabe exatamente o que procura. Enquanto isso, os cochichos aumentavam. Olha como ele finge naturalidade, disse uma voz próxima. Aposto que não vai pedir nada. Vai levantar e sair quando perceber que não tem condições, completou outra. Ethan, porém, não parecia ouvir. Oliver, o garçom, permaneceu ao lado, claramente esperando o momento em que o homem simples desistiria. Mas, para surpresa dele, Ethan ergueu os olhos e pediu com voz firme. Gostaria de uma sopa de entrada. Em seguida, o prato da casa. Oliver piscou, surpreso. Aquela ordem não era de alguém que não sabia onde estava. Ele hesitou, mas anotou, mantendo o sorriso forçado. Assim que o garçom se afastou, Liam, o jovem engravatado, não resistiu. Levantou-se e aproximou-se da mesa de Ethan, apoiando-se na cadeira ao lado. Ei, amigo, começou, num tom que misturava ironia e provocação. Você tem certeza de que está no lugar certo? Esse restaurante não serve refeições populares, sabe? Ethan levantou os olhos devagar, fitando Liam sem raiva, apenas com calma. Estou exatamente onde eu gostaria de estar, respondeu. Liam soltou uma risada alta, chamando a atenção de outras mesas. Você ouviu isso? Disse ele, olhando em volta. Ele acha que pertence a este lugar. Alguns riram discretamente, outros balançaram a cabeça em reprovação. Ethan, entretanto, não se abalou. Seguiu sentado, olhando pela janela como se estivesse completamente imune à humilhação que crescia ao redor. Poucos minutos depois, Oliver voltou com a sopa. Colocou o prato diante dele com gestos mecânicos, mas a tensão no ar era evidente. Várias mesas continuavam a observar, esperando algum deslize, alguma cena constrangedora que confirmasse suas expectativas. Ethan segurou a colher e começou a comer com calma, cada gesto simples se transformando em um ato de desafio silencioso. O ambiente parecia dividir-se entre os que zombavam e os que, em silêncio, sentiam uma ponta de curiosidade. Uma das garçonetes, chamada Amélia, observava de longe. Ao contrário dos outros, havia algo nos olhos dela que demonstrava respeito. Não sabia por quê, mas algo naquela serenidade a fazia acreditar que havia mais por trás daquela figura aparentemente comum. Enquanto Ethan saboreava a sopa, Liam voltou a cochichar alto o suficiente para todos ouvirem. Aposto que ele não vai conseguir pagar a conta. Isso aqui vai terminar em confusão. As risadas voltaram a ecoar, mas Ethan não se deixou perturbar. Ele ergueu os olhos mais uma vez, fitou os arredores e deixou escapar um leve sorriso. Um sorriso que, por algum motivo, causou desconforto em alguns e reforçou ainda mais a curiosidade de Amélia. Naquele instante, ninguém imaginava que aquele homem simples, alvo de risos e cochichos, estava prestes a revelar algo que mudaria completamente o rumo daquela noite no Le Grand Étoile. E embora fosse apenas o começo, a atmosfera já estava carregada. O julgamento, a zombaria e a arrogância criavam um cenário perfeito para o que estava por vir. O salão do Le Grand Étoile estava mais agitado do que o normal. A simples presença de Ethan, aquele homem de roupas gastas, aparência humilde, parecia ter quebrado a harmonia ensaiada do restaurante. O piano ainda tocava,
mas até a melodia parecia abafada pelo burburinho de comentários e risadinhas que se espalhavam de mesa em mesa. Ethan comia sua sopa calmamente, sem demonstrar incômodo. Cada gesto era feito com naturalidade, como se estivesse em qualquer outro lugar. Para ele, não havia diferença entre estar ali, sob o olhar da elite, ou sentado em uma pequena lanchonete de rua. Mas, para o demais, aquilo era inaceitável. O desconforto dos clientes aumentava. Alguns olhavam para Victor, o maitre, esperando uma intervenção mais firme. Outros cochichavam com os garçons, como se quisessem confirmar que alguém resolveria o problema. Victor, porém, estava dividido. Por um lado, queria preservar a imagem impecável do restaurante. Por outro, sabia que não havia motivo real para expulsar Ethan. Ele havia pedido, estava consumindo, e até aquele momento não dera nenhum sinal de que não poderia pagar. Mesmo assim, a pressão dos olhares pesava sobre ele. Na mesa mais próxima, Liam continuava sendo mais ruidoso. Sua voz ecoava com sarcasmo. É uma cena quase cômica, não acham? Disse, olhando para os amigos. Ele come como se fosse um rei, mas olha só o traje, é quase uma fantasia. Seus amigos riram alto, sem se importar em disfarçar. Ethan, por sua vez, ergueu os olhos devagar, fitando Liam com tranquilidade. Não disse nada. Apenas o encarou por alguns segundos, antes de voltar a comer. Esse silêncio desconcertou Liam, que esperava uma reação. Incomodado, ele ergueu a voz ainda mais. Ei, você me ouviu? Estou falando com você. Antes que Ethan pudesse responder, Oliver, o garçom, retornou com o prato principal. Colocou a refeição diante dele, evitando qualquer contato visual. O cheiro do prato da casa se espalhou pelo ar, atraindo a atenção de alguns clientes. Ethan agradeceu com um simples aceno e começou a comer, ignorando completamente Liam. Amélia, a garçonete que observava de longe, sentiu uma pontada de desconforto. A atitude de Liam já passava dos limites, mas ninguém parecia disposto a intervir. Havia uma espécie de pacto silencioso de que Ethan era um intruso e que merecia suportar os comentários maldosos. Conforme os minutos passavam, mais olhares se juntavam àquele espetáculo. Alguns clientes se inclinavam nas cadeiras, outros apontavam discretamente, todos esperando pelo desfecho que acreditavam ser inevitável. O homem simples não teria como pagar. Enquanto isso, Ethan permanecia calmo, mastigando devagar, saboreando cada garfada como se não houvesse pressa no mundo. Seu semblante sereno parecia irritar ainda mais aqueles que o observavam. Victor, finalmente, decidiu agir. Aproximou-se da mesa de Ethan e inclinou-se discretamente. Senhor, espero que compreenda a situação. Nossos clientes estão acostumados a um certo padrão. Talvez o senhor se sinta mais confortável em outro lugar. Ethan ergueu os olhos para ele, sem demonstrar ofensa. Estou confortável aqui, respondeu, com voz baixa, mas firme. Pedi minha refeição e pretendo terminá-la. Victor engoliu seco. Não havia nada que pudesse contestar. Apenas se afastou, mantendo o sorriso protocolar. Mas Liam não desistiu. Levantou-se novamente e foi até a mesa de Ethan. Você realmente acha que vai sair daqui de cabeça erguida? Disse em tom provocativo. Quando a conta chegar, vai ter que inventar uma desculpa. E acredite, eu vou adorar ver isso. Ethan finalmente ergueu a cabeça, olhando nos olhos. Não havia raiva, apenas uma calma que parecia desconcertante. Não preciso provar nada para você, respondeu. Cada um de nós revela quem é, não pelo que veste, mas pelo que carrega dentro de si. As palavras ecoaram no ar como um golpe silencioso. Algumas pessoas próximas ouviram e ficaram em silêncio por alguns instantes, mas logo as risadinhas retornaram, ainda mais altas. Liam deu uma gargalhada sarcástica. Que belo discurso! Quase poético, mas, no fim, ainda é só um homem fora do lugar. Ele voltou para a mesa, satisfeito por ter arrancado algumas risadas. Amélia, no entanto, ficou intrigada. Aquela frase simples de Ethan parecia ter mais peso do que qualquer gargalhada espalhada pelo salão. O tempo passou, e Ethan terminou a refeição com a mesma calma de sempre. Quando colocou o guardanapo sobre a mesa, o ambiente inteiro ficou em expectativa. Era o momento aguardado por todos.
O garçom traria a conta e ali seria revelada a verdade sobre aquele estranho. Oliver aproximou-se com a pasta de couro onde ficava a conta. Colocou-a sobre a mesa com um gesto contido, como se aguardasse pelo inevitável. Ethan abriu a pasta, olhou o valor, sem hesitar, colocou a mão no bolso. O salão inteiro parecia prender a respiração. Mas, em vez de moedas contadas ou desculpas constrangedoras, Ethan retirou uma pequena carteira de couro. Abriu-a calmamente e tirou algumas notas dobradas, suficientes para pagar a refeição, e ainda deixou uma gorjeta generosa sobre a mesa. Oliver arregalou os olhos, surpreso. Por um instante, esqueceu de sorrir. Rapidamente recuperou a postura e agradeceu, mas a reação foi notada por todos. Um silêncio desconfortável se espalhou pelo salão. A expectativa de um espetáculo de humilhação havia sido frustrada. Ethan levantou-se devagar, ajeitou a camisa e olhou ao redor. Muitos desviaram os olhos, outros continuaram a encará-lo com arrogância, mas agora com uma ponta de dúvida. Ele não disse nada, apenas caminhou em direção à saída, deixando para trás um ambiente que ainda parecia não compreender o que havia acontecido. Mas aquela não seria a última vez que o Legrand ouviria falar de Ethan. Naquela mesma noite, após a saída de Ethan, os comentários continuaram ecoando pelo restaurante. Deve ter juntado tudo que tinha só para pagar essa refeição, disse alguém. Ou talvez tenha dado um golpe. Quem sabe aquelas notas não eram nem verdadeiras, completou outro. Liam, ainda incomodado com o silêncio sereno de Ethan, balançou a cabeça. Não me convenceu. Um sujeito desses nunca vai se igualar a nós. Pode até ter conseguido hoje, mas amanhã volta para o lugar de onde veio. Amélia, ouvindo aquilo, sentiu algo diferente. Pela primeira vez, questionou se não estavam todos errados. Havia algo em Ethan, na sua postura, na calma com que enfrentou os olhares e as palavras, que a fazia acreditar que ele carregava uma história maior do que qualquer um ali poderia imaginar. Nos dias que se seguiram, Ravenil continuou sua rotina normal. Mas a lembrança daquela noite no restaurante não desapareceu tão facilmente. Entre os clientes habituais, o episódio se tornou assunto de comentários, piadas e especulações. Ethan, no entanto, não parecia se importar. Voltava ao restaurante outras vezes, sempre sozinho, sempre sereno, sempre com roupas simples. E a cada vez a cena se repetia. Cochichos, risadas, olhares atravessados. Mas algo estava mudando. Aos poucos, algumas pessoas começaram a observar com mais atenção. Perceberam que, diferente do que imaginavam, Ethan sempre pagava sua conta sem dificuldade. Nunca se exaltava, nunca respondia às provocações, nunca demonstrava constrangimento. Era como se cada refeição fosse um ato silencioso de resistência. Amélia passou a acompanhar cada visita com crescente curiosidade. A cada gesto de Ethan, tinha a impressão de que havia algo por trás, como se ele estivesse esperando o momento certo para revelar uma verdade oculta. Liam, por outro lado, não desistia. Todas as vezes em que Ethan aparecia, ele fazia questão de zombar, de cutucar, de provocar. Mas quanto mais ele insistia, mais Ethan permanecia inabalável, e isso deixava furioso. Victor, o Maitre, também estava dividido. Começava a perceber que aquele homem simples, sem fazer esforço, estava mudando a atmosfera do restaurante. Os clientes já não riam da mesma forma. Alguns até demonstravam certo respeito silencioso, mesmo sem admitir. Até que, em uma noite específica, tudo começou a mudar de vez. Era um sábado movimentado, com todas as mesas ocupadas. O restaurante brilhava sob os lustres e o piano tocava uma melodia suave. Foi nesse cenário que Ethan entrou novamente. Dessa vez, no entanto, algo diferente aconteceu. Em vez de cochichos imediatos, houve apenas olhares. Como se todos já estivessem acostumados com sua presença, mas ainda incapazes de ignorá-la. E foi justamente naquela noite que um acontecimento inesperado transformaria o restaurante em palco de algo muito maior. O salão do Legrand pulsava com uma energia contida naquela noite de sábado, como se o ar estivesse carregado de eletricidade estática, pronto para explodir a qualquer momento. As mesas estavam todas ocupadas, um mosaico de rostos bem vestidos, taças tilintando como sinos de cristal e o aroma de pratos refinados misturando-se ao perfume caro que pairava no ambiente.
O piano, fiel companheiro da casa, dedilhava uma versão suave de uma sonata de Chopin, suas notas flutuando como névoa sobre o mar de toalhas brancas impecáveis. Mas, sob essa fachada de sofisticação, algo havia mudado desde a primeira visita de Ethan. Os cochichos não eram mais novidade. Eles se haviam tornado uma tradição sutil, um ritual de julgamento que se repetia a cada entrada dele. No entanto, naquela noite, o tom era diferente. Mais afiado, mais insistente, como se o coletivo do restaurante tivesse decidido que era hora de levar a zombaria a um nível pessoal, inescapável. Ethan cruzou a porta giratória com a mesma serenidade de sempre, seus sapatos gastos ecoando fracamente no mármore polido. Vestia a mesma camisa azul marinho, agora ligeiramente amassada nas mangas, como se tivesse passado o dia em algum trabalho manual que ninguém ali poderia imaginar. Seus cabelos castanhos, levemente desgrenhados, captavam a luz dourada dos lustres, e seus olhos, aqueles poços de tranquilidade profunda, varriam o salão sem pressa. Ele não buscava aprovação, apenas um lugar para sentar, uma refeição para saborear. Mas o salão, o salão o via como uma afronta viva, um erro no quadro perfeito de sua existência elitista. Victor, o maitre, avistou-o imediatamente. Seu rosto alto e magro, sempre uma máscara de cortesia ensaiada, contraiu-se por uma fração de segundo. Ele havia aprendido a tolerar as visitas de Ethan. Afinal, o homem pagava, e pagava bem. Mas a pressão dos clientes era um peso constante. "Boa noite, senhor", disse Victor, aproximando-se com passos medidos, sua voz um sussurro de profissionalismo forçado. A mesma mesa no canto. Ethan assentiu, um leve sorriso curvando os cantos de sua boca. "Sim, por favor. E o cardápio da casa, se possível." Enquanto Victor guiava pelo salão, os olhares se multiplicaram como sombras em uma sala escura. Uma senhora de cabelos platinados, adornada com um colar de pérolas que valia mais do que o salário anual de um trabalhador comum, inclinou-se para sua companheira e murmurou. Ele de novo. "Será que não tem vergonha? Olhe para aqueles sapatos, parecem saídos de um ferro velho." Sua companheira, uma mulher de lábios pintados de vermelho escarlate, soltou uma risadinha abafada atrás da mão enluvada, os olhos brilhando com malícia divertida. Do outro lado do salão, perto do bar de mogno escuro onde coquetéis artesanais eram preparados com precisão cirúrgica, um grupo de executivos internos italianos pausou sua conversa sobre fusões corporativas. Um deles, um homem de meia-idade com barba grisalha impecavelmente aparada, ergueu a taça de uísque como se brindasse uma piada particular. "Lá vem o ouriço cacheiro da casa. Aposto que hoje ele pede o menu completo só para nos testar." Os outros riram. Um riso gutural e confiante, ecoando como ronco de motor de luxo. Ethan ignorava tudo. Seus passos eram ritmados, deliberados, como se cada um deles fosse uma afirmação silenciosa de seu direito de estar ali. Ele se sentou à mesa do canto, aquela posição discreta junto à janela que dava para as colinas de Ravenil, agora envoltas na penumbra do crepúsculo. A vista era bela. Luzes distantes piscando como vagalumes em um vale de contrastes sociais, onde mansões brilhavam no topo e casebres se agachavam na base. Mas Ethan não olhava para fora com saudade. Seus olhos estavam voltados para dentro, para um lugar que ninguém ali poderia alcançar. Oliver, o garçom designado, aproximou-se com a lentidão de quem carrega uma relutância palpável. Ele era um homem de uns 30 anos, com cabelos pretos penteados para trás e um uniforme que parecia colado ao corpo como uma segunda pele. Seus olhos, de um castanho opaco, sempre carregavam um traço de superioridade, como se servir à elite o elevasse acima do comum. Na primeira visita de Ethan, Oliver havia sido sutil em seu desdém, um olhar desviado, um sorriso forçado. Mas agora, após semanas de visitas repetidas, algo havia fermentado dentro dele. Frustração, talvez por ver seu mundo de perfeição perturbado por um intruso que se recusava a ser expulso. "Boa noite", disse Oliver, estendendo o cardápio com um gesto que beirava o desleixo. A capa de couro preto caiu sobre a mesa com um baque surdo, e ele cruzou os braços, esperando. Ethan pegou o cardápio, abrindo com dedos calejados que contrastavam com o luxo do objeto. Ele folheou as páginas devagar, lendo os pratos com a atenção de um conhecedor. Foie-gras com redução de balsâmico, filé mignon ao molho de trufas negras, sobremesas que pareciam poesias em forma de creme e chocolate belga.
Eu gostaria de começar com a sopa de lagosta, disse Ethan finalmente, erguendo os olhos para Oliver com uma polidez genuína. E depois, o cordeiro assado com ervas provençais. Uma taça de Chantilly Margaux, por favor, o de 2015. Oliver piscou, surpreso pela precisão do pedido. Não era a ordem de um novato, era a de alguém que conhecia vinhos e cortes de carne como velhos amigos. Mas em vez de elogiar, ele inclinou-se ligeiramente para frente, baixando a voz a um tom que era ao mesmo tempo confidencial e cortante. Senhor, com todo respeito, aquele lugar não é para gente como o senhor. As palavras saíram como veneno disfarçado de conselho, cada sílaba pingando com o peso de anos de servidão à elite. Seus olhos percorreram a camisa de Ethan, as mangas puídas, os punhos desbotados, como se estivesse catalogando defeitos para um relatório de expulsão. O salão pareceu pausar por um instante. Não literalmente. O piano continuava sua melodia, os talheres tilintavam em pratos distantes. Mas o ar ao redor da mesa de Ethan ficou mais denso, como se as palavras de Oliver tivessem invocado uma névoa de julgamento coletivo. Algumas cabeças se viraram discretamente, outros, mais ousados, esticaram o pescoço para captar o drama. Liam, o jovem rico que havia se tornado o autoproclamado líder das provocações, avistou a cena de sua mesa central, onde ele e seus amigos, herdeiros de fortunas em petróleo e tecnologia, bebiam champanhe como se fosse água de fonte. Ethan não se mexeu. Seus dedos pararam na borda do cardápio, mas seu rosto permaneceu sereno, como a superfície de um lago em dia de calmaria. Dentro dele, porém, algo se agitou, não raiva, mas uma memória distante, um eco de dores antigas que ele guardava como um tesouro enterrado. Ele ergueu os olhos para Oliver, sustentando o olhar do garçom com uma intensidade quieta que fez o homem recuar um passo involuntário. Obrigado pelo conselho, respondeu Ethan, sua voz baixa e medida, como o tic-tac de um relógio antigo. Mas eu pedi a sopa. Pode trazer. Oliver hesitou, o rubor subindo por seu pescoço como uma maré vermelha. Ele havia esperado uma reação, um rubor de humilhação, um gaguejo de defesa, talvez até uma saída apressada. Mas aquela calma inabalável era pior do que qualquer confronto. Ele engoliu o orgulho, anotou o pedido em seu bloco com traços irregulares e se afastou, murmurando algo inaudível para si mesmo. Insolente, pensou ele, enquanto se dirigia à cozinha. Acha que pode vir aqui e fingir que é um de nós. Vou ver quanto tempo dura. Enquanto Oliver desaparecia pelas portas de vai-vem da cozinha, o burburinho recomeçou, agora alimentado pelo incidente. Uma mulher de meia-idade, com um vestido de seda que sussurrava a cada movimento, inclinou-se para seu marido, um advogado de renome local, e sussurrou. Você ouviu isso? O garçom foi direto ao ponto. Finalmente alguém com coragem. O marido, um homem corpulento com óculos de armação dourada, assentiu, mas seus olhos traíam uma faísca de curiosidade. Interessante. Ele nem piscou. Quem será esse sujeito? Amélia, a garçonete de cabelos castanhos cacheados e olhos verdes que pareciam capturar a luz como folhas úmidas após a chuva, observava tudo de seu posto perto do bar. Ela havia servido mesas no Le Grand Étoile por 3 anos, aprendendo a navegar pelo labirinto de egos inflados, demandas impossíveis. Mas Ethan era diferente. Desde a primeira noite, algo nele a intrigava, não pena, mas uma admiração relutante pela forma como ele ocupava o espaço sem pedir permissão. Agora, vendo Oliver recuar derrotado, ela sentiu uma pontada de orgulho misturada à preocupação. Ele está pedindo para ser esmagado, pensou ela, limpando um copo imaginário para disfarçar seu olhar fixo. Mas por quê? O que ele esconde por trás dessa máscara de pedra? O piano mudou para uma peça mais melancólica, talvez intencionalmente, como se o pianista, um homem idoso de mãos artríticas mas precisas, sentisse a tensão no ar. As notas caíam como gotas de chuva em um telhado de vidro, suaves mas insistentes. Ethan recostou-se na cadeira, seus dedos tamborilando levemente na mesa, um ritmo que ecoava de seu coração, constante, inabalável. Ele pensava em sua vida fora dali, as manhãs em que acordava antes do sol para consertar cercas em fazendas distantes, as tardes em que caminhava por ruas poeirentas de Ravenil, conversando com vizinhos que compartilhavam sua simplicidade. Mas havia mais, muito mais, guardado em camadas profundas de sua alma.
Segredos de uma juventude perdida em circuito de poder, de uma herança que ele havia rejeitado por escolha própria, de uma dor que moldara como argila em fogo. Ele não viera ali para provar nada, viera para lembrar a si mesmo que o mundo, em sua essência, era maior do que as aparências. Minutos se arrastaram como horas, e o salão pareceu encolher ao redor de Ethan. Um casal idoso na mesa adjacente, ele com um fraque impecável e ela com um chale de cachemir, trocava olhares de reprovação velada. É uma falta de respeito, murmurou a senhora, cutucando o prato de salmão defumado com o garfo. Victor deveria ter regras mais rígidas. Isso aqui é um clube, não uma cantina. Seu marido, mastigando devagar, respondeu com um grunhido. Deixe-o. Talvez ele seja um teste divino para nossa paciência. Mas foi Liam quem levou o incidente a um espetáculo público. Sentado a poucas mesas de distância, ele havia assistido a troca com Oliver como um predador farejando fraqueza. Liam era o epítome da juventude dourada de Ravenhill. 28 anos, herdeiro de uma cadeia de hotéis que se estendia pela costa, com cabelos loiros perfeitamente estilizados e um sorriso que poderia vender ilusões para o diabo. Seus amigos, um trio de bajuladores com ternos sob medida e relógios que custavam fortunas, riam de suas piadas, sempre um passo atrás em sua busca por aprovação. Naquela noite, Liam bebia um martini seco, o azeitona espetada como um troféu. Seus olhos azuis frios fixaram-se em Ethan com a precisão de um laser. Olhem só para isso, disse ele, erguendo a voz o suficiente para que as mesas vizinhas captassem. Seus amigos se inclinaram para a frente, ansiosos pelo show. O garçom tentando educar o mendigo. E o que ele faz? Pede vinho como se fosse o rei da França. Clássico. Uma risada coletiva explodiu, alta e estridente, cortando o véu de elegância do salão. Cabeças se viraram, e o piano pareceu tropeçar em uma nota, como se o músico sentisse o desconforto. Liam não parou aí. Ele se levantou com a graça de um ator em cena, ajeitando o colarinho de sua camisa de linho egípcio, e caminhou até a mesa de Ethan com passos deliberados, cada um ecoando como um desafio. O salão inteiro, ou pelo menos aqueles próximos o suficiente para farejar o drama, prendeu a respiração. Victor, de seu posto na entrada, avistou a movimentação e congelou, dividido entre intervir e deixar o inevitável acontecer. Amélia, limpando o balcão com mais rigor do que necessário, mordeu o lábio inferior, seus olhos suplicando em silêncio para que Ethan se defendesse. Ethan ergueu os olhos quando Liam parou ao lado de sua cadeira, bloqueando a luz da janela. O jovem rico era uma torre de arrogância, alto, atlético, com um perfume de sândalo e couro que invadiu o espaço pessoal como uma declaração de território. Ei, você! Começou Liam, sua voz um misto de diversão e veneno, alto o suficiente para ecoar pelo salão. Você não passa de um ninguém. Deveria comer em algum bar de esquina. Sabe, daqueles com banheiros fedorentos de cerveja aguada. Isso aqui é para gente que contribui para a sociedade, não para parasitas que vêm mendigar migalhas. As palavras caíram como pedras em um lago sereno, criando ondas de silêncio atordoado seguido de risos abafados. A senhora de pérolas cobriu a boca com a mão, mas seus olhos brilhavam de deleite. Os executivos no bar ergueram suas taças em um brinde silencioso à audácia. Oliver, voltando da cozinha com a sopa de lagosta e uma bandeja prateada, parou no meio do caminho, um sorriso sádico curvando seus lábios. Agora sim, pensou ele. Vamos ver como ele sai dessa. O salão inteiro parecia um anfiteatro, com Liam no centro do palco e Ethan como gladiador relutante. Os amigos de Liam incentivavam com acenos e sussurros. Vai, Liam, mostra para ele. Uma jovem de vestido prateado, companheira de um dos bajuladores, filmava discretamente com o celular, pronta para postar o momento viral em suas redes sociais exclusivas. Ethan sustentou o olhar de Liam sem piscar. Seus olhos, aqueles abismos de profundidade, pareciam absorver a fúria do jovem como uma esponja seca. Dentro dele, o fogo se acendeu, não o da raiva explosiva, mas o de uma fornalha lenta, alimentada por anos de silêncios forçados e lições amargas. Ele se lembrou de seu pai, um homem que havia construído impérios com as próprias mãos, apenas para ser traído por amigos como Liam. Lembrou-se da mãe, cuja gentileza fora pisoteada pela mesma elite que agora zombava dele. Mas ele guardava isso tudo como um segredo sagrado, uma armadura invisível que o impedia de explodir. A calma é a maior vingança,
Pensara certa vez em uma noite solitária sob as estrelas de Ravenil. Eu aprecio sua opinião, disse Ethan finalmente, sua voz calma como o murmúrio de um riacho, contrastando com o tom estridente de Liam. Ele não ergueu o tom, não precisou. Cada palavra era uma âncora, pesando o ar ao redor. Mas eu estou aqui para jantar, não para debater méritos. Se você não se importa... Liam piscou, desconcertado pela falta de reação. Ele havia esperado súplicas, defesas furiosas, talvez até lágrimas de humilhação. Mas aquela recusa serena em engajar era como um tapa invisível. Seu rosto corou, o pescoço enrijecendo como o de um touro enfurecido. Você acha que pode me ignorar? Eu sou Liam Harrington, seu idiota. Meu pai possui metade de Ravenil. Você é nada. Um zero à esquerda, um trapo humano que não merece nem limpar as minhas solas. Os risos explodiram agora, um coro de aprovação que encheu o salão como fumaça de incenso. Victor avançou um passo, mas parou, sabendo que intervir poderia escalar o caos. Amélia, incapaz de se conter, largou o pano e se aproximou, fingindo ajustar uma vela na mesa vizinha. Senhor, por favor, murmurou ela para Liam, sua voz um fio de súplica. Mas ele a ignorou, inclinando-se mais para Ethan, o hálito de Martini azedo invadindo o espaço. Ethan respirou fundo, seus dedos apertando levemente a borda da mesa. Por um instante, uma sombra cruzou seu rosto, não de medo, mas de uma tristeza profunda, como se as palavras de Liam houvessem tocado uma ferida antiga. Ele viu, em um flash de memória, o jovem que fora, cheio de sonhos, de ambições que o levariam aos salões como aquele, não como intruso, mas como dono. Mas a vida havia ensinado lições cruéis, traições, perdas, a constatação de que o dinheiro comprava tudo menos integridade. Ele guardava isso tudo dentro de si, um vulcão adormecido, esperando o momento em que a lava poderia fluir. Por ora, porém, ele escolheu a contenção. Todo mundo tem um lugar no mundo, Liam, respondeu ele, usando o nome do jovem pela primeira vez, como se conhecesse de vidas passadas. O seu é barulhento, o meu é quieto, mas ambos importam. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Liam abriu a boca para retrucar, mas as palavras falharam. Aquela resposta, simples, filosófica, desarmada, o desequilibrou como um soco no estômago, perguntando-se como poderia alguém como ele poderia falar seu nome. Seus amigos pararam de rir, trocando olhares incertos. A senhora de pérolas franziu a testa, como se questionasse sua própria cumplicidade. Oliver, ainda com a bandeja na mão, aproximou-se hesitante e colocou a sopa na mesa de Ethan com um tilintar nervoso. Sua sopa, senhor, murmurou ele, recuando rapidamente. Liam endireitou-se, forçando uma risada que soou no salão quase interrompida. Você é patético, cuspiu ele, virando-se para os amigos. Vamos, gente, esse palhaço não vale o tempo de ninguém. Ele voltou à sua mesa, mas o estrago estava feito. O salão não era mais o mesmo. A bolha de superioridade havia sido perfurada por uma agulha de dúvida. Alguns clientes voltaram às suas refeições, mas com olhares furtivos para Ethan. Outros cochichavam agora não só de zombaria, mas de especulação. Quem é ele? Afinal, por que não reage? Ethan pegou a colher, mergulhando-a na sopa de lagosta com uma graça natural. O vapor subia, carregando o aroma salgado do mar, e ele soprou suavemente antes de provar. Delicioso, cremoso, com toques de alho e creme fraiche que dançavam na língua. Ele comeu devagar, saboreando não só o prato, mas o momento, a vitória silenciosa de quem sabe que as verdadeiras batalhas são travadas na alma, não nos salões. Dentro dele, o segredo fervia, um pressentimento de que aquela noite era apenas prelúdio para algo maior, algo que faria o Le Grand Étoile tremer em suas fundações. Enquanto isso, o drama se espalhava como um vinho derramado. Victor, retirando-se para seu escritório nos fundos, pegou o telefone e discou para o gerente geral. Senhor Duval, precisamos conversar sobre esse cliente recorrente. Ele está perturbando o equilíbrio. Do outro lado da linha, a voz de Duval era calma, mas astuta. Deixe-o, Victor. Eu ouvi rumores. Pode ser mais do que parece. Victor desligou, confuso, sentindo pela primeira vez que o controle lhe escapava das mãos. Amélia,
Aproveitando uma pausa no serviço, aproximou-se da mesa de Ethan com uma jarra de água. Desculpe pelo incômodo, senhor, disse ela, enchendo o copo dele com mãos trêmulas. Seus olhos encontraram os dele, e por um segundo, o mundo parou. Você não merece isso. Ethan sorriu de verdade pela primeira vez naquela noite, um sorriso que iluminou as linhas de cansaço em seu rosto. Ninguém merece, Amélia, mas é como lidamos que define quem somos. Ele sabia o nome dela. Havia notado o crachá em visitas anteriores, memorizando detalhes como um colecionador de humanidades. Ela corou, surpresa por ele saber seu nome, e se afastou com o coração acelerado. Há mais nele, pensou ela. Muito mais. O jantar prosseguiu em ondas de tensão. Oliver trouxe o cordeiro assado com relutância, murmurando um bom apetite que soava como uma maldição. Ethan comeu com o mesmo prazer tranquilo, cada garfada uma afirmação de presença. Liam, de sua mesa, lançava olhares furiosos, mas sua conversa com os amigos havia perdido o brilho. As piadas caíam planas, como confetes murchos. Ele bebia mais, o martini se multiplicando, e em sua mente, sementes de raiva cresciam. Quem ele pensa que é? Vou descobrir e acabar com isso. Enquanto o relógio na parede marcava 9 horas, o salão começou a se esvaziar aos poucos. Casais se levantavam, envolvendo-se em casacos de luxo e saindo para limusines que ronronavam na rua. Mas a energia residual pairava, um fantasma de confronto não resolvido. Ethan terminou sua refeição, limpando os lábios com o guardanapo de linho, e sinalizou para Oliver com um gesto discreto. O garçom aproximou-se, a conta na pasta de couro como uma sentença de morte. Eu cuido disso, disse Ethan, abrindo sua carteira simples, couro rachado, sem floreios. Ele contou as notas com precisão, deixando uma gorjeta que fez Oliver arregalar os olhos. 20%, generoso o suficiente para silenciar qualquer queixa. Boa noite, murmurou Ethan, levantando-se. Ao passar pela mesa de Liam, ele parou por um instante. O jovem rico, agora embriagado o suficiente para ser imprudente, ergueu a cabeça. Indo embora, trapo, sem despedida. Ethan inclinou a cabeça, sua voz um sussurro que só Liam ouviu. Cuide-se, Liam. O mundo é maior do que você imagina. Então, ele seguiu em frente, cruzando o salão sob um misto de olhares, alguns de desdém, outros de respeito relutante e um de Amélia, cheio de perguntas não ditas. Fora do restaurante, o ar fresco de Ravenil envolveu como um abraço antigo. Ele caminhou pelas ruas tranquilas, as luzes das vitrines refletindo em poças recentes de uma chuva fina. Dentro de si, o segredo pulsava mais forte agora, uma herança, uma verdade que ele havia enterrado para proteger os que amava. Mas naquela noite, com as humilhações frescas como feridas abertas, ele sentiu que o momento se aproximava. O Legrand Etoile havia plantado as sementes. Em breve, colheria a tempestade. Nos dias seguintes, o incidente se tornou lenda no círculo fechado de Ravenil. Liam, ainda fervendo de raiva, espalhou a história em jantares privados, mensagens de grupo. Eu o humilhei na frente de todos, e o idiota nem piscou. Quem é esse cara? Seus amigos riam, mas com menos convicção, e alguns começaram a googlar discretamente buscas por homem misterioso restaurante Ravenil que não levavam a nada. Victor, pressionado pelo gerente, instalou câmeras extras no salão, para a segurança. Oliver, envergonhado por sua própria fraqueza, pediu transferência para o turno da manhã, longe das noites de drama. Amélia, por sua vez, começou a colecionar fragmentos, notando como Ethan sempre chegava a pé, nunca de carro, como seus olhos se iluminavam ao falar de livros antigos com o pianista durante pausas, como ele deixava gorjetas para os cozinheiros, anônimas, mas generosas. Ethan retornou uma semana depois, como um relógio. O salão estava menos lotado, uma quinta-feira chuvosa que mantinha os ricos em suas mansões. Mas Liam estava lá, por coincidência ou caça, com um novo grupo de amigos. Quando Ethan entrou, o ciclo recomeçou. Olhares, sussurros. Oliver, agora no turno da noite novamente, serviu com mãos trêmulas, evitando contato visual. Sua sopa, disse ele, seco. Mas Liam esperou o momento certo. Durante o prato principal,
Ele se aproximou novamente, desta vez com uma cadeira arrastada para a mesa de Ethan, sentando-se sem convite. Você acha que me impressionou da última vez? Com aquela bobagem filosófica. Sua voz era um rosnado baixo, mas audível para as mesas próximas. Eu investiguei você. Nada. Nenhuma herança, nenhum emprego chique. Você é um fantasma, um perdedor que vive de esmolas. Ethan mastigou devagar, o cordeiro derretendo na boca. Dentro dele, a fornalha rugia. Imagem de seu passado, sala de conselho onde ele havia sido cérebro por trás de ideais milionários, traições que forçaram ao exílio voluntário. Ele poderia revelar tudo agora, esmagar Liam com fatos como um martelo em vidro. Mas não. Todo mundo tem fantasmas, Liam, respondeu ele. Os seus são barulhentos, os meus, quietos, mas eles voltam, eventualmente. Liam bateu na mesa, fazendo os talheres saltarem. Pare de me enrolar. Diga quem você é, ou eu chamo segurança e te jogo na rua como o lixo que é. O salão parou de verdade agora. Victor correu, mas Amélia foi mais rápida, interpondo-se. Sr. Harrington, por favor, isso é um restaurante, não um ringue. Sua voz tremia, mas seus olhos flamejavam. Liam riu, amargo, defendendo o mendigo. Amélia, cuidado, ou você acaba na rua com ele. Ethan se levantou então, devagar, sua altura surpreendendo Liam. Ele era mais alto do que parecia sentado, com ombros largos de quem trabalhava com as mãos. Chega, Liam, disse ele, pela primeira vez com um tom de autoridade que ecoou como um trovão distante. Você quer saber quem eu sou? Um homem que escolheu simplicidade sobre veneno. Vá para casa. Reflita. Ele pagou e saiu, deixando Liam atônito. Fora, na chuva, ele respirou fundo, sentindo o peso do segredo crescer. Em breve, pensou. Em breve, eles verão. As visitas continuaram, cada uma camada a mais na complicação. Oliver, agora obcecado, começou a sabotar sutilmente. Sal na sopa errada, vinha aquecido. Mas Ethan notava, perdoava com o olhar e pagava o dobro. Liam escalava, convidou repórteres locais para expor o impostor, mas ninguém mordia a isca. Amélia se aproximava, trocando palavras. Porque você volta, eles te odeiam. Ethan sorria, porque o ódio deles é o espelho do meu passado. Eu volto para curar. Semanas se passaram, e o Le Grand Hôtel se tornou um caldeirão fervente. Clientes fiéis boicotavam mesas perto de Ethan. Novos vinham por curiosidade, transformando o restaurante em um teatro social. Victor perdia sono, sonhando com escândalos. Oliver bebia após o turno, culpando Ethan por sua raiva interna. Liam, consumido, contratou um investigador particular, um homem sombrio chamado Arlan, que vasculhava ruas poeirentas de Ravenil em busca de pistas. Uma noite, Arlan encontrou algo, uma foto antiga em um jornal amarelado de uma biblioteca local. Ethan, jovem, ao lado de magnatas, creditado como consultor sênior. Mas o nome era diferente, Ethan Ali, não o simples Ethan que todos conheciam. Arlan levou para Liam, que riu triunfante. Eu sabia, ele é um fraudador. Mas o investigador hesitou. Há mais, senhor, rumores de que ele renunciou a uma fortuna após um escândalo familiar. Não é fraude, é escolha. Liam ignorou, planejando o confronto final. Marcou uma festa privada no restaurante, convidando a elite de Ravenil para revelar o impostor. Victor, pressionado, aceitou. Amélia, sabendo pelos rumores, tentou avisar Ethan anonimamente, deixando um bilhete em sua mesa. Cuidado, eles planejam algo. Ethan leu, guardou no bolso e voltou na noite da festa. O salão estava transformado, balões de cristal, flores exóticas, uma orquestra de cordas em vez do piano solitário. Sem convidados, todos olhares fixos na porta. Quando ele entrou, um silêncio sepulcral caiu. Liam subiu em um palanque improvisado, microfone na mão. Senhoras e senhores, bem-vindos ao masking da noite. Apresento-lhes o homem simples que nos atormenta. Ele gesticulou para Ethan, que parou no centro, sereno. Você é Ethan Ali, ex-magnata que fugiu com o rabo entre as pernas após roubar sua família. Um ladrão disfarçado de pobretão. O salão ofegou.
Oliver sorriu sádico. Vitor suou. Amélia, no fundo, chorou silenciosamente. Ethan subiu ao palanque, pegando o microfone com mãos firmes. Sim, eu sou Ethan Allen. Renunciei à fortuna porque vi o que ela faz. Corrompe, como está corrompendo você, Liam. Eu volto aqui não para roubar, mas para lembrar, a verdadeira riqueza é a integridade. O silêncio se quebrou em murmúrios. Alguns aplaudiram, outros saíram furiosos. Liam, derrotado, gritou, mentiras. Mas Ethan continuou, eu poderia comprar este lugar amanhã, mas escolhi a simplicidade. Vocês zombam porque temem o que eu represento, que o valor não está no que se veste, mas no que se carrega. A noite terminou em caos, brigas, saídas dramáticas. Vitor demitiu Oliver no local. Liam foi arrastado por seguranças. Amélia abraçou Ethan. Você é incrível. Ele saiu para a chuva, o segredo finalmente livre. Mas a complicação havia se resolvido em si. O homem simples havia se tornado lenda, e a Avenue nunca mais seria a mesma. O salão do Le Grand Étoile, outrora um santuário de elegância sussurrada e a cor dos milionários selados sobre taças de cristal, agora fervilhava como um caldeirão prestes a transbordar. A noite da festa privada de Liam Harrington havia se transformado em um circo de egos feridos e expectativas frustradas, com o ar denso de um misto de perfume caro, suor nervoso e o aroma residual de pratos abandonados nas mesas. As luzes dos lustres, que pendiam como cachoeiras de diamantes falsos, projetavam sombras longas e dançantes sobre os rostos assombrados dos convidados, uma elite de Avenue que incluía juízes aposentados, herdeiros de vinícolas centenárias e executivos cujos ternos custavam mais do que o salário mensal de 10 famílias humildes. O piano solitário, esquecido em seu canto, emitia notas hesitantes, como se o músico idoso, com suas mãos trêmulas de artrite, sentisse o peso da história se desenrolando ao seu redor. Ethan Allen, ou simplesmente Ethan, como ele preferia ser chamado agora, permanecia no centro do palanque improvisado, o microfone ainda quente em sua mão calejada. Suas palavras ecoavam nos ouvidos de todos como um veredito final. A verdadeira riqueza é a integridade. Mas o silêncio que se seguiu não era de reverência, era de um vácuo atordoado, daqueles que precedem uma tempestade. Alguns aplaudiam timidamente, palmas esparsas que soavam como gotas de chuva em um telhado de zinco. Outros, como a senhora de pérolas cuja indignação havia sido combustível inicial das zombarias, erguiam-se com olhares flamejantes, murmurando insultos baixos enquanto se dirigiam à saída. Liam, o arquiteto da armadilha, estava lívido, seu rosto corado contrastando com o branco imaculado de sua camisa de linho. Ele se debatia nas garras de 2 seguranças robustos, contratados às pressas por Vitor, o maitre, que agora suava profusamente sob colarinho engomado. Vocês não entendem, gritava Liam, sua voz rachando como vidro sob pressão. Ele é um mentiroso, um ladrão que fugiu com o dinheiro da família. Eu tenho provas. Seus amigos, outrora um coro de risadas complacentes, agora se dispersavam como ratos de um navio afundando, trocando cartões de visita falsamente solidários enquanto se esgueiravam para a porta giratória. Oliver, o garçom que havia sido o primeiro a cuspir veneno, observava de um canto escuro, os braços cruzados sobre o peito, o rosto uma máscara de derrota. Sua demissão, anunciada por Vitor momentos antes em um sussurro furioso, ainda queimava como ácido em sua garganta. Você cruzou a linha, Oliver. Isso acaba aqui. Ele havia respondido com um aceno mudo, mas por dentro, uma raiva surda borbulhava, tudo por causa desse fantasma. Amélia, a única âncora de humanidade em meio ao caos, aproximou-se de Ethan com passos hesitantes, seus cabelos cacheados desgrenhados pela agitação da noite. Seus olhos verdes, úmidos de lágrimas não derramadas, encontraram os dele em um momento de vulnerabilidade compartilhada. Você foi corajoso, murmurou ela, estendendo uma mão trêmula para tocar seu braço. Mas agora, eles vão te destruir por fora daqui. Ethan cobriu a mão dela com a sua, um gesto breve, mas carregado de gratidão silenciosa. Obrigado, Amélia, mas a destruição deles é ilusão. A minha foi real e eu sobrevivi. Ele se afastou gentilmente, virando-se para o salão que ainda pulsava com resquícios de tensão. Vitor,
Agora o centro improvisado de autoridade gesticulava para os garçons restantes, ordenando que recolhessem taças derrubadas e toalhas amassadas, como se a limpeza física pudesse apagar o escândalo moral. Foi então que as portas duplas da cozinha se abriram com um rangido dramático e uma figura emergiu das sombras dos fundos como um deus ex-machina invocado pelo próprio destino. Henri Duval, o dono do Le Grand Étoile, era um homem de presença magnética e contraditória. 60 e poucos anos, com uma cabeleira prateada penteada para trás em ondas impecáveis, um terno de Savile Row que se moldava ao corpo esguio como uma segunda pele, e olhos azuis penetrantes que pareciam capazes de ler contratos e almas com a mesma facilidade. Ele havia construído o restaurante do zero, transformando um armazém decadente em Ravenil em um farol de luxo que atraía celebridades de capitais distantes. Mas Duval era mais do que um empresário. Era um colecionador de histórias, um homem que via nos dramas humanos o tempero secreto de sua criação. Naquela noite, alertado por uma ligação urgente de Victor, Senhor Duval, é um pandemônio aqui. Um cliente. Ele se revelou como um ex-magnata e virou o jogo. Ele havia deixado sua mansão nas colinas, onde jantava com um senador local, e acelerado pelas ruas chuvosas em seu Bentley Vintage. O salão inteiro pareceu encolher na presença de Duval. Os convidados remanescentes, cerca de 30 almas teimosas que se recusavam a abandonar o espetáculo, viraram-se como flores para o sol, sussurrando seu nome com uma mistura de reverência e pavor. É o Duval, murmurou a senhora de pérolas para sua companheira, agora reconquistada pela esperança de salvação. Ele vai resolver isso, expulsar o intruso de uma vez por todas. Leon, ainda contido pelos seguranças, ergueu a cabeça ao avistar o dono, seus olhos injetados de desespero e triunfo prematuro. Senhor Duval, graças a Deus, esse homem é um impostor. Eu tenho um investigador que provou tudo. Duval ergueu uma mão enluvada, silenciando o salão com a autoridade de quem não precisa elevar a voz. Seus passos eram lentos, deliberados, ecoando no mármore como o tic-tac de um relógio de pêndulo que marca o fim de uma era. Ele parou no centro do palanque, a poucos metros de Ethan, e inclinou a cabeça ligeiramente, estudando o homem simples com um olhar que misturava curiosidade genuína e cálculo frio. Eu ouvi fragmentos do que aconteceu aqui, disse Duval, sua voz um barítono aveludado com sotaque francês sutil, resquício de suas origens em Lyon. Uma festa para revelar um impostor, transformada em confissão. Fascinante. Seus olhos se estreitaram, percorrendo a figura de Ethan, a camisa azul marinho puída, os sapatos gastos, o rosto sereno marcado por linhas de uma vida não contada. E você, senhor? Ethan Allen, presumo, o fantasma que assombra minhas noites de sábado. O ar ficou elétrico. Todos os olhares convergiram para Ethan, uma tensão palpável que fazia o peito de Amélia arfar e as mãos de Victor tremerem ao ajustar os óculos. Os convidados formavam um semicírculo improvisado, bocas entreabertas, em expectativa voraz. Ele vai chamá-lo de ladrão, sussurrou um executivo para seu companheiro. Ou pior, processá-lo por difamação. Leon sorriu pela primeira vez desde o fiasco, imaginando a glória de ser o herói que expôs o vilão. Oliver, de seu exílio no canto, cruzou os braços com um grunhido satisfeito. Até o pianista pausou suas notas, as teclas silenciosas como testemunhas mudas. Ethan, no entanto, não recuou. Ele endireitou os ombros, uma transformação sutil correndo em sua postura. Os ombros largos se expandindo, o queixo erguendo-se com uma autoridade que ele havia mantido adormecida por anos. Seus olhos, aqueles poços de tranquilidade, agora brilhavam com uma intensidade que Duval reconheceu imediatamente, o brilho de quem já havia dançado nos salões do poder. Senhor Duval, disse Ethan, sua voz firme mas respeitosa, ecoando pelo microfone que ele ainda segurava. É uma honra finalmente conhecê-lo em pessoa. Eu gostaria de falar com o senhor, em particular, se possível. Um murmúrio coletivo varreu o salão como uma rajada de vento frio. Em particular, ecoou uma voz feminina de uma mesa próxima, carregada de incredulidade. Victor espantou-se, imaginando demissões em cascata. Ele tem coragem, pensou Amélia, seu coração martelando contra as costelas. Leon explodiu em uma risada histérica, lutando contra os seguranças. Falar com Duval? Você? Isso é o cúmulo. Senhor Duval, não o ouça. Ele é um vigarista que...
Duval ergueu a mão novamente, cortando Liam como uma lâmina. Silêncio, jovem. Se o Sr. Harrington tem provas, apresente-as. Caso contrário, guarde sua bile para outro lugar. Seus olhos não deixaram Ethan, uma faísca de diversão dançando neles. Muito bem, Sr. Ali, meu escritório. Agora. Ele gesticulou para Victor, que assentiu freneticamente e abriu caminho pelo salão, guiando os dois homens para além das portas de vai-vem da cozinha, rumo aos aposentos privados nos fundos. O que se seguiu foi um êxodo lento e carregado de tensão. Os convidados, privados do clímax imediato, aglomeraram-se em clusters sussurrantes, especulando furiosamente. O que ele pode querer com Duval? Chantagem, murmurou o advogado corpulento para sua esposa, que abanava o rosto com um leque de marfim. Ou talvez ele seja mesmo quem diz, um ex-magnata com contatos. Duval adora um bom negócio. Liam, liberto dos seguranças por um Victor misericordioso, afundou-se em uma cadeira, pedindo um uísque duplo com mãos trêmulas. Isso não acabou. Rosnou ele para seus poucos aliados remanescentes. Eu vou ligar para meu pai. Ele conhece Duval. Vamos ver esse mendigo implorar. Oliver, agora um ex-funcionário à deriva, saiu pelos fundos, o orgulho em frangalhos, jurando nunca mais pisar em um salão de luxo. Amélia, incapaz de se conter, seguiu os passos de Victor até a porta do escritório de Duval, posicionando-se como uma sentinela discreta. Seu coração batia em um ritmo irregular, uma mistura de medo por Ethan e uma curiosidade que roía como fome. Por favor, que ele saia inteiro, sussurrou ela para si mesma, encostando a orelha na madeira polida da porta. Dentro do escritório, o ar era diferente, mais pesado, impregnado do cheiro de charutos cubanos envelhecidos e couro de livros antigos que forravam as prateleiras de mogno. Uma lareira crepitava em um canto, lançando chamas dançantes sobre um tapete persa que valia uma pequena fortuna. Duval sentou-se atrás de sua mesa maciça, um artefato vitoriano entalhado com cenas de caçadas mitológicas, e gesticulou para que Ethan tomasse a poltrona oposta. Sente-se, Sr. Ali. Ou devo chamá-lo de Ethan, como os rumores o descrevem. Você tem minha atenção. Fale. Ethan não se sentou imediatamente. Ele permaneceu de pé, seus dedos tamborilando levemente na borda da mesa, um hábito nervoso que traía a calmaria exterior. Seus olhos percorreram o escritório, as pinturas abstratas nas paredes, retratos de antepassados franceses com olhares severos, o cofre embutido na parede, guardião de segredos financeiros. Sobre a mesa, uma pilha de documentos com o logotipo do Le Grand Atelier, contratos, balanços, propostas de expansão. Ele respirou fundo, sentindo o peso de anos de silêncio pressionando seus ombros como uma capa de chumbo. Senhor Duval, eu não vim aqui para confrontar ou reclamar, mas sua criação, este restaurante, tem sido um espelho para mim, um lembrete do que eu abandonei e do que ainda carrego. Duval inclinou-se para frente, entrelaçando os dedos finos. Seus olhos, astutos como os de um falcão, não perdiam um detalhe. Abandonou? Os rumores dizem que você era um prodígio nos anos 90. Consultor para império de tecnologia, não? Renunciou a uma herança de 9 dígitos após o desentendimento familiar. Traição, pelo que li nos arquivos velhos. Por quê? E por que meu Ettore? Porque voltar, semana após semana, para ser o bode expiatório da minha clientela. Ethan finalmente se sentou, o couro da poltrona rangendo sob seu peso. Ele enfiou a mão no bolso interno da camisa puída, retirando um envelope amarelado pelo tempo, selado com cera vermelha e um emblema discreto, um Ettore estilizado, idêntico ao do restaurante. Porque este lugar não é só seu, Sr. Duval. Não completamente. Ele deslizou o envelope pela mesa, o papel sussurrando como um segredo libertado. Duval franziu a testa, pegando o envelope com cautela. Quebrou o selo com um canivete de prata que tirou do bolso e desdobrou o documento dentro. Um contrato de investimento datado de 5 anos atrás, redigido em papel timbrado de um escritório de advocacia de Nova York. Seus olhos percorreram as linhas com velocidade profissional, cláusulas de anonimato, transferência de fundos em paraísos fiscais. No rodapé, uma assinatura familiar, a dele próprio, ao lado de outra, e Ali. Mas não era um investimento comum. Era uma participação majoritária, disfarçada como um fundo de preservação cultural,
que lhe dava controle efetivo sobre o Le Grand Étoile. Duval piscou, o sangue fugindo de seu rosto. Isso é impossível. Eu me lembro dessa transação. Foi anônima. Um investidor fantasma que salvou o restaurante da falência durante a recessão. Você é o Étoile Sombrio. Ethan assentiu, uma sombra de sorriso curvando seus lábios. Eu era. Quando o mundo me traiu. Família, sócios, o sistema que eu ajudei a construir. Eu me afastei de tudo. Vendi ações, doei fortunas para causas silenciosas. Mas este lugar, eu o vi nascer, anos atrás, em uma viagem a Ravenil. Um sonho de um imigrante francês contra o cinismo americano. Quando você enfrentou a crise, eu intervi. Não por glória, mas porque acreditava no que você criou. Um espaço onde o luxo não deveria significar exclusão. Ironia, não? Eu, o homem simples, sou o verdadeiro guardião deste salão. O silêncio no escritório foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo crepitar da lareira. Duval recostou-se na cadeira, passando a mão pela cabeleira prateada, processando a revelação como um vinho envelhecido. Porque se revelara após meses de provocação. Sua voz era um sussurro, carregada de uma vulnerabilidade rara para um homem de sua estatura. Ethan inclinou-se para a frente, seus olhos flamejando com a intensidade de uma fornalha finalmente aberta. Porque veneno se espalhou. Senhor Duval, Liam, Oliver, até seus clientes fiéis, eles transformaram seu sonho em um clube de exclusão. Eu vim para lembrar a mim mesmo que o poder não corrompe se for usado com sabedoria. Mas agora, vejo que é hora de agir. Não para punir, mas para curar. Eu poderia tomar o controle amanhã, demitir, reformar, reabrir como um lugar para todos. Mas prefiro parceria. Deixe-me ajudar a tornar o Étoile o que sempre deveria ser. Um farol, não uma fortaleza. Fora do escritório, a tensão era um fio esticado ao limite. Os convidados haviam se multiplicado em fofocas, formando rodas onde especulações voavam como faíscas. Ele está pedindo um emprego. Duval vai rir na cara dele. Zombou um herdeiro de vinícola, erguendo uma taça vazia. Liam, agora cercado por uma meia dúzia de aliados relutantes, andava de um lado para o outro como um leão enjaulado. Eu disse a vocês, ele é um vigarista. Quando Duval sair, vamos chamá-lo de polícia. Meu pai tem conexões no departamento. Seus olhos, injetados de álcool e fúria, fixavam-se na porta como se pudessem incendiá-la com o olhar. Victor, suando rios, servia drinks gratuitos para acalmar os ânimos, mas seu estômago revirava em nós. Se isso der errado, sou eu quem paga, pensava ele, imaginando currículos voando para concorrentes. Amélia, com a orelha colada à porta, captava fragmentos. Investidor. Étoile Sombrio. Parceria. Seu coração saltou. Meu Deus, ele é o dono. Ela recuou, tropeçando em uma cadeira, atraindo olhares curiosos. Uma das garçonetes mais jovens, uma garota de 20 anos chamada Erutiafre, aproximou-se dela. O que está acontecendo lá dentro? Amélia, o tal Ethan vai ser expulso. Amélia balançou a cabeça, os olhos brilhando com uma mistura de alívio e assombro. Não, Afre, acho que tudo vai mudar. Minutos se arrastaram como horas, o relógio na parede marcando 10:30 com um sino discreto. Finalmente, a porta se abriu, e Duval emergiu primeiro, seu rosto uma máscara de compostura recuperada, mas com uma nova luz nos olhos, a luz de quem acaba de ganhar um aliado improvável. Atrás dele, Ethan caminhava com passos firmes, a camisa puída agora parecendo uma armadura de humildade. O salão inteiro congelou, uma onda de silêncio caindo como uma cortina. Todos esperavam a humilhação final. Duval anunciando a expulsão, talvez chamando a polícia, Liam erguendo-se em triunfo. Em vez disso, Duval subiu ao palanque, pegando o microfone com uma graça teatral. Senhoras e senhores, começou ele, sua voz ecoando com autoridade renovada. Esta noite, destinada a revelações, trouxe mais do que esperávamos. O Sr. Ethan Allen não é um impostor. Ele é o benfeitor silencioso que salvou o Le Grand Étoile há 5 anos. O investidor majoritário que permitiu que este lugar continuasse a brilhar. Uma onda de ofegos coletivos varreu o salão. A senhora de pérolas deixou cair sua bolsa, os olhos arregalados.
O advogado engasgou com seu vinho. Liam cambaleou, o rosto pálido como cera. Duval continuou, gesticulando para Ethan subir ao seu lado. Ele escolheu anonimato por razões pessoais, uma vida de perdas que o ensinou o valor da simplicidade. Mas esta noite, ele se revela não por vingança, mas por visão. Juntos, reformaremos este espaço. Mesas para todos, ricos e humildes, sob o mesmo lustre. O Etoile não será mais um clube, será um legado. O aplauso veio hesitante no início, depois cresceu como uma maré, impulsionado pela curiosidade e pelo alívio de um final não trágico. Alguns, os mais cínicos, saíram resmungando, mas a maioria ficou fascinada pela reviravolta. Amélia correu para Ethan, abraçando-o impulsivamente. Você é incrível. Ele retribuiu o abraço, sussurrando. Nós todos somos Amélia. Basta escolhermos ver. Liam, isolado agora, gritou uma última vez. Isso é uma farsa. Ele mentiu para todos nós. Mas sua voz se perdeu no burburinho. Victor, aliviado, aproximou-se de Duval, murmurando. Senhor, o que faço com... Duval sorriu friamente. Com Liam, deixe lições assim dói mais que punhos. Oliver já havia sumido, engolido pela noite chuvosa de Ravenhill. A noite terminou em um afterglow improvável. Drinks oferecidos pela casa, conversas que migravam de acusações para admiração relutante. Ethan e Duval sentaram-se em uma mesa reservada, traçando planos sobre piano reanimado. Começaremos com bolsas de estudo para funcionários, sugeriu Ethan, e noites temáticas para a comunidade. Duval assentiu, erguendo uma taça. Ao Etoile renascido. Fora, sob a chuva fina, Ravenhill dormia alheia à revolução. Mas no coração do Le Grand Etoile, o clímax havia passado, deixando não ruínas, mas fundações para um novo amanhecer. Ethan, o ninguém, havia se tornado tudo, e o salão, enfim, um lugar onde aparências cediam à essência. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou como fogo selvagem pelas colinas de Ravenhill. Jornais locais estampavam manchetes sensacionalistas. O fantasma do luxo, homem humilde revela ser dono secreto do Etoile. Blogs de fofoca social dissecavam o escândalo, com fotos granuladas de Liam saindo cabisbaixo e especulações sobre o romance secreto entre Ethan e Amélia, rumor infundado, mas delicioso. A Senhora de Pérolas, em um ato de redenção pública, doou uma ala de caridade ao restaurante, anexando uma nota, para lembrar que o julgamento é o maior luxo desperdiçado. Liam, humilhado, fugiu para a costa, onde seu pai o esperava com um sermão e uma oferta de reabilitação. Aprenda, filho, ou perca tudo. Ele retornou semanas depois, mudado, não completamente, mas o suficiente para pedir desculpas a Ethan, que não cederia pelos seus princípios em um papel timbrado ignorado, mas guardada como troféu de vitória moral. Victor, promovido a gerente operacional, implementou as mudanças com zelo renovado, uniformes mais confortáveis para a equipe, cardápios acessíveis em noites selecionadas e um código de conduta que priorizava a dignidade sobre o dress code. Oliver, após uma temporada de empregos precários, reapareceu como voluntário em uma cozinha comunitária, sua arrogância temperada pela lição amarga. Amélia e Ethan tornaram-se confidentes, caminhadas noturnas pelas colinas virando rotina. Por que a simplicidade? Perguntou ela uma noite, sob um céu estrelado. Ele sorriu, o vento bagunçando seus cabelos. Porque o luxo verdadeiro é livre de correntes. Eu escolhi isso para mim, e agora, para todos. O Le Grand Etoile floresceu. Reservas lotadas, críticas elogiosas, um farol para Ravenhill dividida. E Ethan, o homem simples, jantava ali semanalmente, sua camisa puída um lembrete eterno. A maior tensão não está nas zombarias, mas na coragem de revelá-las pelo que são, ilusões passageiras diante da verdade eterna. O salão do Le Grand Etoile parecia suspenso no tempo, como se o próprio a tivesse prendido à respiração. E se você está gostando da história, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e comente de onde vocês estão assistindo esta história. Vai nos ajudar muito a trazer mais histórias como esta. Nos ajude e compartilhe com os amigos. Enquanto o salão se esvaziava, os convidados partindo em silêncio ou em conversas sussurradas, Ethan caminhou até a janela que dava para as colinas de Ravenhill.
A chuva havia parado e as luzes das mansões distantes brilhavam como estrelas caídas. Ele pensou em sua vida passada, a sala de conselho onde comandava com punho de ferro. As traições se levaram a renunciar a tudo, a escolha de viver como um ninguém para encontrar paz. Mas agora, ele via um novo propósito, não apenas salvar o Étoile, mas usar sua influência para tornar Ravenil um lugar onde a dignidade não fosse um luxo reservado aos ricos. Duval se aproximou, oferecendo uma taça de Chante ou Margalx, o mesmo vinho que Ethan pedirá semanas antes. Um brinde, meu amigo, disse o francês, erguendo a taça, ao Étoile renascido, e a você, que nos lembrou o que significa ser humano. Ethan aceitou a taça, mas seus olhos permaneceram na paisagem lá fora. Ao futuro, respondeu ele, simplesmente, o vinho tocando seus lábios com o sabor de uma vitória silenciosa. Nos dias que se seguiram, o Le Grand Étoile passou por uma transformação silenciosa mas profunda. Victor implementou as mudanças sugeridas por Ethan e Duval, noites comunitárias com preços acessíveis, bolsas de estudo para os funcionários, um código de conduta que bania a discriminação. O restaurante lotava, não mais apenas com a elite, mas com famílias de classe média, artistas locais, trabalhadores que nunca haviam sonhado em cruzar a porta giratória. As críticas nos jornais de Ravenil eram unânimes. O Étoile brilha mais do que nunca, não por seus lustres, mas por sua alma. Liam, humilhado pela derrota pública, desapareceu por semanas, reaparecendo em um evento beneficente com uma doação generosa e uma carta de desculpas lida em voz trêmula. Eu errei, dizia ele, e aprendi com um homem que pensávamos ser um ninguém. Alguns zombaram da redenção como oportunismo, mas Ethan, que recebeu uma cópia da carta, apenas sorriu e guardou-a em sua carteira puída, ao lado do documento que tornava o investidor secreto. Amélia tornou-se gerente assistente, sua empatia moldando o novo espírito do restaurante. Ela e Ethan mantinham suas caminhadas noturnas, agora falando de sonhos maiores, uma fundação para ajudar a jovem de Ravenil a escapar do ciclo de pobreza e julgamento. Você me inspira, disse ela uma noite, sob o céu estrelado. Ethan riu, o som leve como o vento. Você me lembra porque lutei, Amélia. Isso é mais que suficiente. A senhora de pérolas, cujo nome era Margarete, visitou o Étoile semanas depois, sem o colar ostensivo, mas com uma doação para a nova ala comunitária. Ela encontrou Ethan em uma das noites populares, servindo sopa de lagosta para uma família de imigrantes. Eu fui cruel, murmurou ela, os olhos baixos. Ethan apenas assentiu, entregando-lhe uma colher. Prove a sopa, Margarete. É para todos. Ela sorriu, uma lágrima escorrendo, e comeu em silêncio, pela primeira vez sentindo-se parte de algo maior. O Le Grand Étoile tornou-se mais do que um restaurante, tornou-se um símbolo. Jornais nacionais publicaram a história. O homem simples que ensinou uma cidade a ver além das aparências. Ravenil, dividida por colinas e classes, começou a se unir, uma mesa de cada vez. Ethan, fiel à sua escolha, continuou vivendo simplesmente, uma casa modesta, roupas gastas, mas uma riqueza interior que iluminava tudo ao seu redor. Na última noite do ano, com o Étoile lotado de rostos diversos, ricos, humildes, jovens, velhos, Ethan sentou-se à sua mesa de sempre, perto da janela. Duval, agora um amigo, trouxe uma garrafa de vinho e 2 taças. Você mudou meu sonho. Ethan, como posso agradecer? Ethan olhou para as colinas, onde as luzes brilhavam para todos. Continue servindo, Henry. Não só comida, mas esperança. Isso é o bastante. E assim, sob os lustres que já não intimidavam, Ravenil aprendeu sua lição. A verdadeira grandeza não está no que se veste, mas no que se oferece. Ethan, o ninguém, tornou-se o espelho de uma cidade